E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma situação de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Você já ouviu falar sobre a Inconfidência Mineira? Já ouviu falar sobre Tiradentes? Esse nome ele é familiar. Hoje nós vamos estudando um pouquinho sobre este assunto. Situação de aprendizagem 29, para os 8º anos, a Inconfidência Mineira. Vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhando tela, ampliando nossa área aqui de transparência e ampliando também a área de visão de vocês destes slides. Sugestão: use o celular na posição horizontal, fica mais fácil de enxergar. Muito bem, quais as razões que levaram as colônias a entrar em conflito com suas metrópoles? Lembrando que nossa metrópole era Portugal, nós éramos colônias de Portugal. E quais as razões que levaram as colônias, dentre elas o Brasil, a entrar em conflito com suas metrópoles, no caso Portugal? 3 razões. Observem, a primeira razão: era impossível explorar a colônia sem desenvolver. Mesmo nos ciclos relacionados à agricultura, isso acontecia. Observe, no ciclo do cana-de-açúcar, no ciclo do algodão, no ciclo da borracha, no ciclo do café, no ciclo da mineração, era necessário o mínimo de estrutura, era necessário o mínimo de desenvolvimento para a produção, para o escoamento dessa produção e para a sua exportação, ou mesmo venda no mercado interno. Então, à medida que as colônias eram ocupadas, elas também acabavam se desenvolvendo. E novas estruturas políticas e até mesmo econômicas passavam a surgir juntamente com o grupo que ia se enriquecendo aqui em nossas terras. A segunda razão é que as metrópoles, percebendo esse desenvolvimento das colônias, percebendo o surgimento de novas classes sociais nas colônias, elas faziam o máximo para manter essas colônias sob os seus domínios. Elas tomavam algumas medidas restritivas para que estas colônias não ousassem desejar a sua independência. Neste slide, você percebe uma foto da fazenda Ipanema. E essa fazenda fica muito próximo da nossa região. Fica aqui em Peró, próximo a Sorocaba. E este local foi um local onde surgiu a primeira experiência de mineração no Brasil, minério de ferro. Foi descoberto ali o minério de ferro e começou-se ali uma pequena fundição deste metal. No entanto, a coroa portuguesa interditou ou fechou essa fundição porque não era interesse dela que se produzisse ferro aqui no Brasil. Porque isso poderia levar a colônia a se desenvolver, mas especialmente porque poderia levá-la a produzir, dentre outras coisas, implementos agrícolas e armas. E isto preocupava os nossos queridos portugueses. Portanto, as metrópoles tomavam medidas restritivas para que as colônias não se desenvolvessem. Mas o surgimento dessas novas classes sociais fazia com que estas tensões entre metrópole e colônia e metrópole, se tornassem cada vez mais intensas. Uma terceira razão está nas ideias revolucionárias. Nós já vimos que elas surgiram através do iluminismo, primeiramente lá na Inglaterra, com os pré-iluministas, depois nos Estados Unidos, já com os iluministas, e na França também. E essas ideias chegavam ao Brasil, obviamente. Chegavam através de livros, através de jornais, mas especialmente através das lojas maçônicas. Lojas maçônicas eram locais onde as pessoas se reuniam para discutir, dentre outras coisas, as principais ideologias do momento. Na foto ao lado você vê uma ilustração de uma loja maçônica. A maçonaria tem alguns símbolos que são muito comuns. Entre eles,
essa estrutura triangular, né, um compasso, dentre tantos outros símbolos que você pode ver nessa figura ao lado. Mas isso é um assunto para uma outra aula, para uma outra discussão. Vale lembrar que as lojas maçônicas eram locais onde se discutiam ideias revolucionárias no Brasil naquele período. Então, aqui nós vamos observar a Inconfidência Mineira. Esta é a bandeira da Inconfidência Mineira, que tem como lema liberdade, ainda que tardia. Naquela época, em 1789, já se achava a liberdade tardia no Brasil. Vale lembrar que ela só veio mesmo, né, tempos depois, em 1822, quando nós, entre aspas, nos tornamos independentes de Portugal. O aspas eu explico depois. Muito bem. A data de 1789 te lembra alguma coisa? Busque aí pelos arquivos da sua memória. Eu já dei essa aula, pessoal. É só você se lembrar. No ano de 1776, o que aconteceu mesmo? Independência dos Estados Unidos. No ano de 1789, o que aconteceu? Revolução Francesa. É possível que estes movimentos tenham influenciado o movimento de Inconfidência Mineira. E ambas foram influenciadas por quem mesmo? Foram influenciados pelo iluminismo. Vamos lembrar lá os 3 pontos que elas tinham em comum? Primeiro, foram influenciadas pelo iluminismo. Segundo, foram levadas a efeito pelos burgueses. E terceiro, foram movimentos que tinham por objetivo diminuir o poder real ou o poderio colonial das metrópoles. Muito bem. Estas revoluções acontecidas em outros países influenciaram movimentos de independência que ocorreram aqui no Brasil. Entre eles, a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Vale lembrar que hoje, mais do que nunca, o mundo é uma aldeia global. Não era naquela época, mas as notícias corriam e influenciavam outros movimentos em diversos lugares. Também vale lembrar que entre 1820 a 1830, todas as colônias latino-americanas também já haviam obtido a sua independência, e dentre elas o Brasil. Muito bem. Quem eram os Inconfidentes? Eram os filhos de famílias ricas em Minas Gerais. Eles haviam estudado na Europa e lá na Europa tiveram contato com as ideias iluministas que estavam impulsionando ali a independência dos Estados Unidos e que estavam impulsionando ali os movimentos revolucionários na França. Ao comparar estas ideias revolucionárias como liberdade, igualdade, fraternidade, com a situação do Brasil, com a situação da colônia brasileira, eles perceberam que a situação da colônia, a situação do país entrava em conflito, entrava em choque com estas ideias liberais burguesas. E eles passaram, então, secretamente a organizar grupos de discussão destes projetos, dessas novas ideologias e desses projetos revolucionários. Um outro fator que leva à Inconfidência Mineira é a situação da própria província de Minas Gerais. Vamos entender um pouco melhor. Como você sabe, Minas Gerais tem esse nome em virtude de ser local onde se encontraram diversos metais preciosos. Havia extração de metal precioso e, obviamente, havia o pagamento de impostos devidos à coroa. O famoso quinto. Dizem que daí que vem a expressão quinto dos infernos. Toda a mineração efetuada em Minas Gerais, um quinto ele ia para a coroa. Muito bem. Só que o ciclo de mineração e a quantidade de minérios em Minas Gerais começou a diminuir. Mas a sanha arrecadadora da metrópole, não. A metrópole queria a mesma quantidade de impostos que ela recolhia antes, deixando de considerar o declínio da mineração em Minas Gerais. Qual a solução? Bom, a metrópole encontrou uma solução. Foi mandar os seus agentes invadir as casas
e cobrar à força quinto, tirando dessas pessoas o que elas tivessem valor para que a quantidade de impostos recebidas fosse a mesma. Este movimento é chamado de derrama. Derrama é um sistema de cobrança de impostos que autorizava a invasão das casas e o confisco de bens que correspondessem aos impostos devidos. A famosa frase, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Na charge ao lado, você vê uma ilustração satirizando esta questão da derrama, né? Um agente, né, da metrópole está segurando alguém pelas pernas, de cabeça para baixo, e ele diz ali, olha, eu não tenho mais nada. Aí o outro agente diz, como não? Entregue as calças. Talvez daí venha a expressão, o indivíduo está devendo até as calças. E quem eram os inconfidentes? Os confidentes, como nós dissemos, eram filhos de famílias abastadas que haviam estudado na Europa. Nós vamos nomear alguns deles. Então, participavam ali mineiros, padres, militares e elementos de uma classe média dispostas a iniciar um movimento de revolta no dia da derrama. Poetas, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira. O padre Rolim, o cônego Luiz Vieira da Silva, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Eles tinham planos ousados para a época. Veja nesta planilha ao lado. Primeiro, suspensão da derrama e dos impostos. Pelo visto, os impostos sempre causam um descontentamento dos brasileiros. Isso vem desde a época em que nós éramos colônias, não é diferente nos dias atuais. Queriam, e aqui alguns pontos revolucionários, a implantação de uma república com capital em São João del Rei. República, nós veremos mais tarde, foi implantada no Brasil só 100 anos depois, em 1889. Eles já queriam eleições diretas, um outro ponto revolucionário que veio surgir só na era Vargas, em nosso país. Queriam também a elaboração de uma nova Constituição e uma nova bandeira para o país. Queriam a instalação da Casa da Moeda para que aqui fosse cunhado o dinheiro que seria usado na futura República. Queriam, este é um sonho, que as dívidas com a coroa fossem perdoadas. Este, por exemplo, era o sonho de Tiradentes. Dizem que ele estava bem endividado. Não sei se devia até as calças, mas estava bem endividado com a coroa portuguesa. Uma universidade em Vila Rica queria a construção de uma manufatura local, ou seja, o início do processo de industrialização no Brasil, mas tinham alguns pontos controversos, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Eles não falaram nada sobre se aboliriam a escravidão ou não, se dariam liberdade aos escravos ou não. Era um movimento mais elitista do que popular. Bom, quais os resultados da Inconfidência? Os planos dos Inconfidentes até que eram ousados, eram idealistas, eram revolucionários, mas eles não tinham nem tropas, nem armas para chegar ao poder. Também não tinha uma organização logística, estratégica para tomar o poder. Eles não haviam levado as classes menos favorecidas, como tinha acontecido lá na França, a aderirem àquele movimento e a se juntarem àquele movimento. E nem sequer haviam cogitado ou pensado em abolir a escravidão. É bom lembrar que, sendo um movimento liderado por classes mais abastadas, estas não iam oferecer a liberdade aos seus escravos. E um tal de Joaquim Silvério dos Reis se tornou o Judas do grupo. Ele denunciou os Inconfidentes ao governador de Minas Gerais, em troca do quê? Do perdão de suas dívidas junto à Fazenda Real. O que não faz um pouco de dinheiro? Todos os participantes da Inconfidência foram presos, julgados, alguns condenados e um deles morto.
11 deles receberam a sentença de morte. Dona Maria, então, comutou essa sentença por algo não menos terrível. Ela fez com que essas pessoas fossem condenadas ao degredo perpétuo em colônias portuguesas da África. O que é degredo perpétuo? Eles foram mandados para algumas colônias que os portugueses tinham na África, sem jamais poder voltar ao Brasil. Só Tiradentes teve a sua pena de morte mantida, e ele era o mais pobre dentre os demais. Também foi o único que manteve até o final o ideal de libertar o país. Foi enforcado em praça pública, no Rio de Janeiro. Sua cabeça foi cortada e levada até Vila Rica para ser pegado no alto de um poste, e o resto do seu corpo foi dividido em 4 partes e pregado pelos caminhos de Minas Gerais. A sua casa foi arrasada e salgada e seus filhos foram declarados infames. Observe que a figura de Tiradentes aparece ali com barba, né? E dizem os historiadores que isto é um quadro que se pinta de Tiradentes, mas dificilmente alguém condenado ao enforcamento ele usaria barba. A sua barba era raspada. Por quê? Porque havia naquela época o seguinte acordo. Se alguém, ao ser enforcado, não morresse assim que o cadafalso fosse aberto, ele seria acolhido pelos irmãos da misericórdia da igreja, né? Que entenderiam que Deus não quis a sua morte por enforcamento. Portanto, qualquer pelo que pudesse atrapalhar a corda de fazer o seu trabalho no pescoço enforcado era raspado, para que ele não fosse, então, motivo de misericórdia daqueles que tirariam do cadafalso. É uma imagem que visa assemelhar Tiradentes a Jesus Cristo e torná-lo um mártir do Brasil, ou o nosso herói da independência. Uma revolução, portanto, que não foi uma revolução popular, uma revolução elitista, né? E também era uma revolução que tinha apenas o fim da opressão portuguesa junto à elite mineira. Não tinha finalidade de acabar com a opressão social interna, que atingia a maioria da população e nem de causar tantas transformações assim. Tanto é que os seus planos, apesar de ousados, não tinham qualquer organização maior. Pessoal, eram estas as nossas considerações sobre a Inconfidência Mineira. Eu espero, com ela, ter ajudado vocês no estudo dessa situação da aprendizagem. Já sabe, se precisar, é só ligar ou só me chamar no WhatsApp. Estou à disposição.